demanda de energia elétrica está vendo uma diminuição nas reservas de petróleo e um aumento também no valor do combustível fóssil, que acaba gerando um desequilíbrio ambiental por conta da consequência que está havendo com o desequilíbrio ambiental. Alguns países optaram por procurar meios de energia mais limpa, que tenha menos impacto na natureza e que sejam assim mais baratos. A energia elétrica, ela funciona a partir da queda de água, que é uma água estagnada em uma represa com uma grande infraestrutura hidráulica, que habilita retirar recursos livres de qualquer tipo de poluição. Países que têm a implantação são favoráveis àqueles que apresentam os rios caudalosos ou planálticos, como cachoeiras e cascadas, em seu curso. Então, o meio de conseguir energia elétrica através da água, ela já é bem antiga. Iniciou com a roda de água horizontal, utilizada desde o século I a.C., pelos gregos e romanos. Eles usavam para poder girar os maquinários na mesma forma de turbinas modernas. Também tinha os moinhos de água, que eram utilizados pelos europeus e os chineses para poder moer os grãos. Então, a partir do século XVII, teve um disparo no desenvolvimento com motores, turbinas, lâmpadas. Assim, foi possível transformar a energia mecânica em energia elétrica. As usinas hidrelétricas, elas surgiram no século XIX, fornecendo energia em propriedades rurais. O primeiro local onde isso foi utilizado foi em Wisconsin, no rio Fox. Em 1882, o proprietário de um moinho de papel ligou a turbina de água e um gerador de energia, e nisso acabou gerando mais energia. Ficou 12,5 kW que abasteceu o seu moinho e a sua propriedade. Então, a barreira, ela fecha o rio e o mar, ou o mar, né? Para poder criar uma represa. Os fervedouros, eles são comportados na barreira, com portas na barreira, que permite um bloqueio do fluxo de água. Quando ultrapassa esse limite, que é normalmente quando acontece as chuvas, eles são abertos para poder não prejudicar a produção de energia, nem ter nenhum alagamento em volta da usina, enchente, né, para evitar enchentes. Nisso tem a casa de força, que é o local onde se encontra as turbinas e o gerador. Também tem a tomada de água e o conduto forçado. A tomada de água é uma estrutura que conduz a água através de condutos forçados até o interior da casa de força. Impactos socioambientais. A inundação das áreas para a construção das barragens gera problema de realocação da população ribeirinha, comunidade indígena e pequenos agricultores. Destruição de externas áreas de vegetação natural, matas cilindárias, o desmoronamento das margens, o assoreamento do leito dos rios, prejuízo à fauna e à flora locais, alteração no regime hidráulico dos rios, possibilidade da transmissão de doenças como esquistossomose e malária. Extinção de algumas espécies de peixes também. Então, vantagem de utilizar uma fonte limpa, né, que renovável, ou seja, não emite dióxido de carbono, é uma fonte barata de eletricidade, gera um custo relativamente baixo para o consumidor final, controla rios propensos à enchente, o preço de energia para o consumidor tem altos e baixos devido aos períodos de seca. Utiliza uma fonte renovável de carbono. É uma fonte barata de eletricidade, gera um custo relativamente baixo para o consumidor final. Controla rios propensos à enchente.
O preço da energia para o consumidor tem altos e baixos devido aos períodos da seca. 31 utiliza uma fonte limpa e renovável, ou seja, não emite dióxido de carbono não na atmosfera e não gera resíduos, né? Desvantagem também é a realocação de comunidades local, o desmatamento para construção de represas, a mudança climática e no regime de chuva, o aumento de preço para o consumidor final em período de seca, a instabilidade no ecossistema, podendo destruir a fauna e a flora regional. A possibilidade de construir empresas em área que há espécies de risco de extinção. Os impactos socioambientais. A inundações de áreas para construções das barragens gera problema de realocamentos de populações ribeirinhas. Comunidades que é indígenas e pequenos agricultores. Destruições de externas áreas, vegetação natural, matas ciliares e desmoramento das margens e assoreamento do leito dos rios, prejuízos de fauna e a flora locais, alterações no regime hidráulico dos rios, possibilidades de transmissão de doença como esquistossomose e malária, extinção de algumas espécies de peixes também. Então, vamos lá, falar um pouco sobre vantagens e desvantagens. Primeiro eu vou falar sobre a vantagem, que é vantagem em utilizar uma fonte limpa, renovável, ou seja, não emitir dióxido de carbono. É uma fonte barata de eletricidade, gera um custo relativamente baixo para o consumidor renovável, ou seja, não emite dióxido de carbono na atmosfera e não gera resíduos. Desvantagens, né? A relação da comunidade local, o desmatamento para a construção das represas, as mudanças climáticas e no regime de chuva, o aumento de preço para o consumidor final. Em períodos de seca, a instabilidade no ecossistema podendo destruir a fauna, a flora regional, a impossibilidade de construir represas em áreas que há espécies em risco de extinção. Então, nosso trabalho, ele teve uma junção de informações sobre a geração da energia hidrelétrica, que por ele podemos perceber a importância da energia hidrelétrica. Mesmo não sendo a principal fonte de energia do país ou até mesmo do mundo, aos poucos vem ganhando mais espaço, vem sendo mais utilizada, porque é uma fonte de energia renovável. Ela apresenta, sim, desvantagens e vantagens, mas buscamos nessa pesquisa poder abrir o leque, né, sobre reflexões que podemos mudar a cada dia.